Queridos irmãos, nós estamos nessa série de aulas aprendendo um pouco sobre o discipulado cristão, o discipulado bíblico. Dentro da nossa lição de hoje, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Amém? Só até aí, pode se assentar. Graças a Deus, irmãos. Meus irmãos, esse texto, esse versículo nos mostra algo maravilhoso, de que a palavra de Deus, ela atuou e continuava atuando sobre a vida daqueles irmãos na igreja de Tessalônica. A palavra atuou, gerou um efeito, produziu algo no coração deles e continuava atuando. E o nosso desafio nessa manhã é respondermos 4 perguntas para nós entendermos por que a Bíblia é a poderosa palavra de Deus. Por que essa palavra ela é poderosa? Primeiro, como a palavra de Deus opera em nós? Segunda, por que precisamos continuamente da palavra? Terceira, por que a palavra de Deus ela é eficaz? Por que ela atua na nossa vida? Por que ela é eficaz na minha e na sua vida? E a quarta, que poder é esse que faz com que ela opere eficazmente na minha e na sua vida? Na última aula, nós vimos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vimos o contexto desse versículo aqui, na parte A do versículo. Por isso também damos sem cessar graças a Deus. Nós vimos que Paulo era grato ao Senhor, porque de fato a transformação na vida daqueles irmãos se deu porque eles receberam em honra a palavra de Deus. Nós vimos aqui na palavra, na 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 1 principalmente, e também na segunda epístola, nós vimos que eles receberam em honra. E de que maneira eles reagiram à palavra de Deus. Eu comentei também com os irmãos a respeito de uma pesquisa, o efeito da Bíblia no cérebro humano. Um vídeo que em julho do ano passado o pastor Marconi me mandou e eu me lembrei de que eu já tinha assistido esse vídeo alguns dias antes. Lembra que eu falei com o senhor, pastor, vou comentar do vídeo. Comentando agora, pastor, quase um ano depois. Comentei, perdão, semana passada, na última aula. Então, essa pesquisa mostrava que a leitura da palavra uma vez só por semana, ela não produzia esse efeito aqui que nós lemos no versículo 13. Mas a partir de pelo menos 4 vezes por semana, a pesquisa mostrava que dava um salto no gráfico que eles fizeram de como a Bíblia operava na mente e nos corações. Nós vimos, por exemplo, os efeitos na vida de quem medita, mergulha na palavra, como os maus efeitos eram minimizados e como as boas atitudes elas eram potencializadas. Como, por exemplo, compartilhar o Evangelho aumentava cerca de 200% na vida daquele que medita na palavra de Deus regularmente. Porque ele encontra a salvação na palavra, então ele quer compartilhar essa salvação. Mas também o discipulado, aumentando 230%. Porque quanto mais você tem da palavra, mais você quer ensinar aquele que ainda não conhece a palavra. Nós vimos também o porquê que a Bíblia é a palavra de Deus. Paulo equiparava a sua pregação e seu ensino como sendo não de homens. Ele não falava que era de homens, mas como sendo de Deus. Nós vimos que a Bíblia é a palavra, é a pedra de toque, é o padrão, é a régua para medir. Nós precisamos nos medir por ela. Nós vimos o porquê que a Bíblia é inerrante, porquê que ela é infalível. Nós vimos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Vimos que os apóstolos foram ministros da nova aliança, que o ensino apostólico foi colocado em pé de igualdade com as palavras dos profetas, e vimos que os escritos de Paulo foram equiparados às escrituras do Antigo Testamento. Nós vimos também
que homens, a Bíblia é a palavra de Deus, porque homens foram separados para Deus, movidos pelo Espírito Santo para essa tarefa, para escreverem. Nós vimos também que as palavras utilizadas foram ensinadas pelo Espírito. É por isso que cada vez que nós meditamos na palavra, a palavra está sempre se renovando, sempre algo que nós não enxergávamos, passamos a enxergar. E isso aconteceu comigo ontem, irmãos. A aula já estava pronta, mas eu sempre gosto na véspera ou no dia revisar, sabe? Revisar, meditar, remoer. E aí o Senhor me fez lembrar de um texto que é a conclusão dessa aula, que é a transição para a próxima aula, de algo assim maravilhoso. E por meio disso, no louvor, no primeiro louvor, o Senhor confirmou mais uma vez essa nossa aula. Nós vimos também que a palavra de Deus ela é viva e permanece. E vimos que a Bíblia também é a palavra de Deus, porque Jesus é o tema central. A Bíblia trata da história da redenção, aquele resumo das 5 palavras. No Antigo Testamento, a preparação, a partir dos evangelhos, a manifestação, Atos, a pregação, nas epístolas, o ensino, a doutrina e a consumação em Apocalipse. E Jesus é o tema unificador de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, falando de Cristo. Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Se os irmãos repararem, antes de eu ministrar, parte da oração é sempre falando isso: Senhor, que a Tua palavra cumpra em nós o fruto para o qual o Senhor está enviando. É com base exatamente nesse texto aqui. E essa é a questão. Se nós vimos que é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, esse texto nos mostra que, por ser a palavra de Deus, ela produz um efeito na nossa vida. Ela gera um fruto para o qual ela está enviando. E é esse o tema da nossa aula de hoje, a poderosa palavra de Deus. Quando eu vou iniciar a leitura do texto base, eu sempre menciono isso. A poderosa, vamos ler, assim diz, a poderosa palavra de Deus. Porque eu tenho convicção, irmãos, que a palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. Se nós nos submetermos à palavra de Deus, irmãos, a Bíblia vai nos transformar. E talvez nós nos queixemos da vida como nós levamos, um dos textos que o pastor Alan leu ontem, na palavra de ontem, já está publicado lá no canal, do que nós nos queixamos, senão dos nossos pecados. E nós nos queixamos que nós não somos transformados ainda, é porque nós não nos submetemos à palavra de Deus, irmãos. É simples assim. E nós vamos ver aqui, ao longo da lição, se o Senhor permitiu, o porquê disso. O porquê que a palavra ela opera eficazmente na minha e na sua vida. Primeiro, como a palavra de Deus opera em nós? A partir do versículo, a qual também opera em vós. Aqui na minha versão, Almeida Corrigida e Fiel, a palavra nos mostra aqui, opera em vós, a qual também opera em vós. Em outras versões, por exemplo, na Almeida Revista Atualizada, diz o seguinte: está operando eficazmente. Talvez você esteja com uma versão assim que esteja dizendo isso. E esse sentido tem todo a ver com o significado do termo mesmo, nós já vamos ver. Na Almeida século 21, ela diz que a qual também atua. Na Nova Versão Internacional, NVI, diz que ela atua com eficácia. Na Nova Versão Transformadora, o texto nos diz que ela continua a atuar. Então não é que a Bíblia ela atuou, ela atua agora. Não é que a palavra atuou em nós quando nós nos rendemos a Cristo, ela continua atuando. É nesse momento presente, ela atua. Essa palavra aqui, opera, na minha versão, talvez na sua, operando eficazmente, atua com eficácia, continua a atuar,
é do termo grego energel, que está no tempo verbal presente e não no passado. A conjugação aqui do verbo é no tempo presente, não é no passado. Ela opera, não é que ela operou. E eu fui pesquisar alguns exemplos de textos que nós encontramos no Novo Testamento com esse mesmo termo energel. Escute que interessante, irmãos. Colossenses, capítulo 1, dos versículos 3 a 6. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então, o evangelho que foi ouvido, ele já frutifica desde que ele foi ouvido. A palavra de Deus, ela opera na nossa vida, quando nós nos submetemos a ela, desde quando nós ouvimos aquela primeira pregação e nós nos rendemos a Cristo. É desde aquele tempo. O termo energel é uma das 4 principais palavras de energia em grego. Tem energel, energes, energeia e energema. Todas as palavras derivam de en, que significa em, e ergon. Lembra de ergonomia? Que significa trabalho. E tem a ver com a operação ativa ou trabalho do poder e seus resultados efetivos. É um poder ativo que trabalha, que atua. É algo assim, é um termo ativo. O termo significa ser eficaz, atuar, produzir, mostrar poder, trabalhar para alguém, ajudar alguém, efetuar, exibir a atividade de alguém, mostrar-se operativo. Aliás, tudo que a Bíblia faz comigo e com você. Só por acaso, né? Não é por acaso, claro. E alguns exemplos desse termo energel aplicado a nós. Colossenses 1, 29. E para isso, também trabalho combatendo segundo a sua, Jesus Cristo, eficácia que opera em mim poderosamente. A eficácia do Senhor Jesus operava, Paulo dizendo, operava nele de forma poderosa. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Tanto o querer, o desejo, a vontade. Eu não consigo fazer a vontade de Deus. O poder de Deus opera em mim e você a vontade, o desejo de viver a vontade de Deus. Mas não só a vontade, mas o efetuar, a capacidade de praticar a palavra. A vontade de guardar a palavra e a capacitação para praticar a palavra. Isso é o poder de Deus que opera em nós. Gálatas 5,6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. A fé opera pelo amor. Como é que a fé aí, vamos entender como a caminhada cristã. Como é que a caminhada cristã, ela entra em operação, em prática? Quando nós amamos. Amando a Deus e amando ao próximo. É pelo amor. Segunda pergunta que nós precisamos responder hoje. Por que precisamos continuamente da palavra? Porque na palavra, irmãos, existe um agir que é contínuo. Primeiro, atuou no passado. Esse agir contínuo operou no passado em nós, quando fomos, primeiro, gerados pela palavra de Deus. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículos 17 e 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Fomos gerados
Pela palavra da verdade. É na palavra que nós somos gerados de novo. É pela palavra que nós nascemos de novo. É pela palavra que nós cremos na mensagem do Evangelho, nos rendemos a Cristo e somos tornados filhos de Deus. Nascemos de novo pela palavra, fomos gerados pela palavra. 1 Pedro 1, 23 a 25. Sendo de novo gerados, ou seja, feitos nova criação, nova criatura, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Nós também, não apenas porque nós fomos gerados pela palavra, ela atuou no passado. Nós nascemos de novo pela palavra. Mas também porque nós fomos limpos pela palavra. João, capítulo 13, dos versículos 4 a 11, diz assim a palavra. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, a partir ali naquele momento ali da última ceia, o episódio quando Pedro fala: Jesus, quem é o Senhor para me lavar? Pelo amor de Deus, faz isso não. E Jesus fala: olha, se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo. Ah, então lava tudo. E aí Jesus falou: não, vocês já estão limpos pela palavra. Vocês já foram lavados. Já foram. Então, quando nós recebemos a palavra, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, nós nos rendemos a Cristo, a palavra ela não apenas nos gera de novo, mas como ela nos limpa. De que forma? Aqueles pecados que nós cometíamos antes, deixamos de cometer. Uma das primeiras transformações que eu constatei na minha vida, eu vi que Deus estava agindo em mim, foi quando eu parei de falar palavrão. Logo depois que eu rendi minha vida, supostamente rendi minha vida a Cristo. Logo depois. Por quê? Porque a palavra já foi limpando. E em outras práticas, a palavra já foi limpando. Então, ela não atua nos fazendo gerar, nascer de novo, mas ela também nos limpa, já nos limpou. João 15, de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vós já estáis limpos pela palavra. Já estás, ela operou no passado. Mas lembra que eu falei que o termo aqui, ao qual também opera, é que continua operando ainda hoje, é um agir contínuo? Como ela opera agora? Agora, a palavra de Deus continua operando em nós no processo de santificação, irmãos. É por isso que talvez você observe na sua vida que alguma antiga prática você abandonou, e outras tantas, talvez ainda não, algumas, espero que algumas, em nome de Jesus.
é porque nós precisamos nos submeter à palavra de uma forma que, vou falar com os irmãos aqui, para que nós continuemos sendo transformados nesse processo de santificação. Até quando? Até Jesus voltar, irmãos. É por isso que nós precisamos da Bíblia todo dia. É por isso que nós precisamos da pregação regularmente, ouvirmos a palavra. Porque até Jesus voltar, você e eu estamos nesse processo de santificação. É algo contínuo. João 17, de 14 a 19. Aquela oração maravilhosa de Jesus por mim e por você, inclusive. Jesus ele fala algo revelador. Diz assim, a partir do versículo 14: Dê-lhes a tua palavra. Lembra que nós acabamos de ver em João 15, no versículo 3, de que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado? Então Jesus já deu a palavra. É por isso que ele falou: dê-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. Ele já tinha dado uma pausa. Jesus já tinha dado a palavra. Aí lembra que dois capítulos antes ele falou: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas agora ele pede ao Pai que nos santifique na palavra. Primeiro nós já fomos limpos, agora nós somos santificados. Vocês estão entendendo? Primeiro a palavra que nós recebemos no início, ela nos limpou. Nascemos de novo e nos limpou. Agora a palavra nos santifica. Dê-lhes a tua palavra. Mas santifica-os na tua palavra. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E qual é a verdade? O texto disse, é a palavra. No passado, limpou. No presente, ela nos santifica. Vocês estão compreendendo, irmãos? Amém? É por isso que é um agir contínuo. É por isso que não basta, não tem como nós ficarmos muito tempo sem meditar na palavra ou ficarmos sem participar das reuniões, dos cultos, para ouvirmos as pregações, os ensinamentos, porque senão, irmãos, esse processo de santificação na minha e na sua vida, ele é interrompido, há uma quebra, é algo contínuo, não tem como, irmãos. Cada vez mais que nós meditamos na palavra, ouvimos pregações, o Espírito Santo vai tratando com a gente. Você está entendendo? É contínuo. Se parar, irmãos, se nós pararmos, nós vamos sucumbir a esse mundo mal. Vocês compreendem, amados? Terceira pergunta para nós respondermos. Por que a palavra de Deus é viva e eficaz, amados? Há quem diga que viajar enriquece a alma, abre a mente e faz bem ao coração. Eu não sei se você já ouviu essa frase. Só que nas páginas da Bíblia, você e eu também podemos viajar, enriquecendo a alma, abrindo a mente e fazer bem ao nosso coração. Enriquecer a alma, nós encontramos em Salmo 119, versículos 20, 25 e 28. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Ou seja, Senhor, eu estou desesperado pela tua palavra, estou com fome de Bíblia. É isso que ele está dizendo aqui. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Senhor, eu estou morrendo espiritualmente, me vivifica pela tua palavra. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela enriquece a nossa alma, mas ela também abre a nossa mente, no mesmo Salmo, versículo 113. Odeio os pensamentos vãos, os pensamentos inúteis. Isso é inútil. Mas amo a tua lei. Por quê? Porque os pensamentos vãos, as coisas aí desse mundo, isso não abre a nossa mente, irmãos. Isso não nos traz entendimento daquilo que é o essencial para mim e para a tua vida. Eu me lembro na Epístola aos Colossenses,
Paulo, com aquela epístola, ele combate várias ações que aquela igreja estava cometendo. Uma delas era de que eles acreditavam grandemente que o tesouro escondido de sabedoria, do conhecimento, estava nos livros que eles possuíam. E eles alguns comentaristas dizem que eles até guardavam esses livros em bibliotecas escondidas na sua casa. Eu não sei se você já viu algum filme, quando tem aquele compartimento secreto na biblioteca, que o camarada puxa um livro, aí abre a portinha, aí quando abre a portinha tem um cômodo secreto. Você já deve ter assistido algum filme assim. Existia algo assim já desde aquela época. Era um tesouro que ficava escondido. É por isso que lá em Colossenses, no capítulo 1, capítulo 2, Paulo ele fala sobre os tesouros de sabedoria escondidos, que na verdade, a verdadeira sabedoria está em Cristo. E lá depois, no capítulo 3, ele fala, porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque a verdadeira sabedoria, ela está em Deus. Então, quando esse versículo 13 de Salmo 119 diz, odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei, é porque ocupar a nossa mente com coisas que não são a palavra, geralmente isso não vai nos acrescentar, irmãos. Geralmente não vai nos acrescentar, mas o que abre a nossa mente é a palavra. Mas também faz bem ao coração. Salmo 119, versículo 11. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Qual é o gozo do meu e do teu coração, irmãos? O que alegra o meu e o teu coração? O que faz bem a mim e a você? Se meditar na palavra não faz bem ao nosso coração, tem alguma coisa de muito errada com a nossa vida cristã, meus amados. Tem uma canção, irmãos, você vê, o negócio de ser pai é uma coisa maravilhosa, né? Algo abençoado. Tem um desenho bíblico que nossa filha assiste, que tem uma música, tema do desenho, que ela fala assim, não vou cantar não, irmãos, tá? Por favor. Viajar pelo tempo, ver a história, pode acontecer aqui. Vamos lá, imagine os mistérios que vamos desvendar. Viva a emoção, ouça com o coração, palavra eternal, palavra para nós. História, verdade e luz, onde brilha o amor, amor sem igual, o eterno amor de Jesus. Então vem viver aventuras mil, espere viver histórias sem fim, palavra que viva está, aí fala lá o nome do desenho. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, irmãos. Ela é viva e ela é eficaz. A própria Bíblia se compara a alguns elementos importantes para explicar por si mesma, a sua importância para as nossas vidas. Na palavra, ela traz comparações com o que ela faz com coisas do cotidiano para mostrar a importância que ela tem na nossa vida, interagindo de forma profunda com quem a recebe com um bom e reto coração, como um solo fértil que teve a terra do coração afofada e adubada. A palavra de Deus ela é comparada ao leite. 1 Pedro 2:2. Desejai-o afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O recém-nascido, qual é o alimento do recém-nascido? É o leite, irmãos. Então, quando nós estamos meninos na fé, quando nós acabamos de nascer de novo, a palavra de Deus para nós, ela é leite. É leitinho que a gente precisa beber. Se ainda nós não amadurecemos, nós precisamos desse leite. Pedro diz aqui, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, ou seja, como aqueles que nasceram de novo, que são meninos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Porque a palavra de Deus, nos seus fundamentos da fé, é por isso que o discipulado tem os fundamentos da fé cristã, a base da fé, é porque a partir desse leite não misturado, não falsificado, é isso que vai nos dando crescimento. Vocês entendem?
mas também é comparada com o pão. Nem só de leite vive o cristão. Isso é quando nós somos meninos. Depois nós nos alimentamos do pão. João 6,48. Eu sou o pão da vida. O pão ele existe em várias culturas, sendo um alimento mais sólido para quem deixou de ser bebê. Deixou de ser bebê? Então você vai começar a comer pão. Não é mais o leitinho, agora é o pão. É o pão de todo dia. Quando é que nós nos alimentamos de pão? Todos os dias. Você compreende? Mas também a palavra ela é comparada ao mel, irmãos. Salmo 19, versículos 9 e 10. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces que o mel e o licor dos favos. O mel, ele também é doce, como o açúcar é. Só que ele não faz mal para a saúde como o açúcar, os irmãos sabem disso. Ele adoça com suavidade e tem vitaminas. A palavra de Deus, ela é assim. Ela é doce como o mel na nossa boca. Ela não nos faz mal como açúcar, mas ela é cheia de vitaminas para mim e para a tua vida. Mas é aquele gostinho doce que fica quando nós nos alimentamos desse mel. E nós precisamos ter esse prazer em nos alimentarmos desse mel. Ele não é nem aquele doce exagerado. Eu gosto muito de coisa muito adocicada. Geralmente as pessoas não gostam porque fica enjoativo. A palavra não é enjoativa para nós. Ela é doce para mim e para você na medida certa. Ela também é comparada a ouro nesse mesmo versículo que nós lemos, Salmo 19, 9 e 10. Um metal precioso, de mais precioso que existe, encontrado na natureza, disputado pelos homens. A palavra de Deus, ela é preciosa, muito valiosa e um tesouro para nós. Ela precisa ser preciosa, irmãos. Ela precisa encontrar um espaço de prioridade na nossa vida. Nós precisamos focar a palavra de Deus nas nossas vidas, todos os dias. Mas também a palavra de Deus diz que ela é semente. Lucas 8:11. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Nós devemos, amados, semear a palavra de Deus por onde passarmos, com a expectativa de germinar e dar fruto. Ela é semente. Ela é uma semente que germina, cresce, frutifica em nós. A palavra de Deus também é lâmpada. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o caminho, para o meu caminho. Ela também é comparada ao fogo. Jeremias 23, 29a. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. E ela também é comparada ao martelo, nesse mesmo versículo. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a pedra? Sempre quando eu vou orar no início, antes das aulas, das mensagens, das pregações, isso é uma das coisas que eu oro. Senhor, que a tua palavra venha como um martelo que esmiuça a penha do coração endurecido. É com base nisso aqui. Porque a palavra, o nosso coração está duro. Nós não conseguimos crer, irmãos, só o poder de Deus por meio da palavra para quebrar a dureza do meu e do teu coração. Se você está hoje aqui nessa condição, com teu coração endurecido, roga ao Senhor para que a palavra de Deus venha no teu coração como uma pedra, como um martelo que esmiuça a pedra, a dureza nos nossos corações. O Espírito Santo de Deus é poderoso para transformar a minha e a tua vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é poderosa, mas ela também é o espelho, irmãos. Tiago 1, 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. O espelho. Você está olhando o espelho, contemplou o seu rosto natural, depois você esqueceu. Quem não pratica a palavra. Mas quem pratica a palavra continua sendo espelho. Só que não é que você olhou rapidinho, e eu não tenho nem cabelo para fazer isso, né? Mas quem tem, né?
olha no espelho e penteia o cabelo para ver se está certinho e tal, ajeitou, já esqueceu como é que é o rosto, como é que estava o cabelo, foi aquilo ali, papum. Mas quando de verdade você quer olhar no espelho as imperfeições da sua vida, a palavra de Deus ela funciona como espelho. E pelo padrão da palavra, o Espírito Santo vai apontando as imperfeições em nós, vai mostrando como a minha e a tua vida está. Então ela também é espelho e ela também é espada, irmãos. Hebreus 4. Eu vou pedir que você abra, por favor. Tem algo muito importante que nós precisamos entender sobre o versículo 12. Porque muitas vezes nós usamos esse texto muito, mas muito, não é pouco não, irmãos, mas muito fora do contexto. Hebreus 4, versículo 9. Nesse capítulo, o autor aos Hebreus, ele começa dizendo que a palavra de Deus ela tinha sido pregada, tinha sido ouvida, mas ele temia que alguns retrocedessem na fé. Por quê? Porque eles não ouviram a palavra com fé. E aí ele vai comparando que essa ausência de ouvir a palavra, receber com fé, comparando ao povo no deserto, que tinha um coração endurecido, que pecava, que se afastava de Deus, e por causa da dureza do coração, da desobediência à palavra, aquele povo, ele deixou de entrar no repouso. Aí depois ele faz uma transição no texto, mencionando um salmo de Davi, quando Davi fala que ainda resta um repouso para o povo de Deus, usando o exemplo do povo no deserto, dizendo que não apenas o repouso era o descanso geográfico na terra prometida, mas para o povo de Deus ainda haveria um repouso. E aqueles homens e mulheres não entenderam isso lá no deserto, que Deus não estava simplesmente querendo dar a eles o descanso na terra prometida, mas estava querendo ensiná-los a como eles deveriam servir a Deus em obediência e em amor. E pela desobediência e pela falta de amor, eles deixaram de aproveitar do descanso eterno. E aqui, a partir do versículo 9, o texto diz assim: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Uma pausa. Ele está falando aqui, porque aquele que entrou no seu repouso. Quem entrou no seu repouso? Está falando de quem? Do servo de Deus. Aquele que entrou no repouso de Deus, ou seja, o servo de Deus, que entra no repouso do seu Deus, ele faz como Deus repousou das suas próprias obras. No sétimo dia, a palavra nos diz que Deus descansou na criação. Deus descansou no sétimo dia. Criou, no sétimo dia descansou. Não vamos entrar aqui, não vamos entrar como é esse descansar? Deus descansou, não vamos entrar nisso aqui não. Deus repousou das suas obras no sétimo dia. O Espírito Santo, inspirando o autor aos Hebreus, ele compara esse descanso que Deus entrou, de parar de realizar coisas, parar de realizar as obras, como o que eu e você devemos fazer quando nós mesmos passamos a descansar. E como é que é esse descanso? Aí continua o texto. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Que repouso é esse? O contexto do capítulo nos diz, é o Senhor Jesus. Quando você e eu repousamos, descansamos em Jesus, nós já entramos no descanso, nós já entramos na eternidade. E por nós já termos entrado na eternidade, nós não devemos fazer obras como Deus também descansou, deixando de fazer obras no sétimo dia. Aí por isso que o versículo 12 diz, irmãos,
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que a palavra de Deus é viva e eficaz? O texto continua. E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, e 2 gumes não é aquela, não significa que ela corta para frente e para trás, não é isso, é porque ela tem os seus 2 gumes no lado de corte dela, não é para você, né? É uma aplicação não muito legal de fazer, mas porque ela é tão afiada que ela consegue dividir a alma do espírito. E aí, aqueles que não são tricotomistas, né, não creem no corpo, alma e espírito, mais um texto que mostra que nós somos corpo, alma e espírito, não apenas alma e corpo, ou espírito e corpo. E das juntas e medulas, vai lá, divide no profundo, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Como é que ela vai discernir? Por que ela tem que discernir os meus pensamentos e as intenções do meu coração? Para saber se de fato você e eu entramos no descanso, se nós não estamos realizando as nossas obras. Se nós de verdade já estamos em Cristo, descansamos, confiamos completamente em Jesus para a nossa salvação, ou se nós confiamos nas nossas obras, irmãos. É por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz, porque ela faz, quando você medita nela, quando você e eu somos submetidos a ela, quando nós mergulhamos nela, a palavra de Deus revela o que está na nossa mente, no nosso coração, se de fato nós estamos em Cristo e confiamos completamente nele para a nossa salvação, ou se nós pensamos que as nossas boas obras vão nos salvar, irmãos. É por isso que ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz para mostrar se nós confiamos em nós mesmos ou se nós confiamos no Senhor. Esse é o contexto desse versículo. É por isso que ela é viva e eficaz. É por isso que ela é apta para discernir o que está aqui e o que está aqui. Se você está enganado, se eu estou enganado porque eu estou dando aula, ou eu sou servo de Deus, não, irmãos. Ou eu leio a Bíblia, ou eu oro, eu faço não sei o quê, eu aquilo outro. Não, irmãos, nenhuma obra nossa pode nos salvar. Nenhuma obra que você e eu façamos nos faz entrar no repouso. Mas se nós queremos fazer algo para que esse algo venha nos conduzir a Cristo, senão a nossa própria rendição a Ele, irmãos, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela vai lá no profundo da minha e da tua vida, mostrando o que está no íntimo do nosso coração, e nos mostrando se nós estamos enganados. E foi o que aconteceu comigo, irmãos, e como acontece com vários irmãos que testemunham isso. Não se engane, não abra mão da palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus é eficaz, ela vai mostrar lá no teu coração, no meu coração, se nós estamos de verdade em Cristo ou não. É por isso que nós precisamos da palavra, irmãos, todos os dias, porque se nós nos afastarmos da palavra, irmãos, nós vamos sucumbir. Olha o que diz aqui a continuação, no versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Se você confia nas suas obras, se você confia porque congrega na Igreja Bíblica Cristã, se você confia a tua salvação pelos pastores que você tem, se você confia a tua salvação porque você medita na palavra, porque você tem uma vida de oração, porque você jejua, porque você trabalha na obra de Deus, me desculpa, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Você vai tratar com Deus. Se você estiver enganado, ou eu estiver enganado, um dia nós vamos tratar com Deus. E aí o Senhor vai nos mostrar, você estava enganado. Você está entendendo?
É por isso que ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. Porque aquilo que está aqui está escondido. Vocês não sabem o que está aqui e o que está aqui. Deus sabe. E um dia, isso que está na mente e está aqui no coração, um dia vai ser descoberto. Porque nada está escondido diante de Deus com quem nós temos de tratar. Se de fato nós estamos descansados nele, se entramos no repouso em Cristo, ou se nós queremos confiar naquilo que nós fazemos, irmãos. Mas a quarta pergunta, para nós encerrarmos: que poder é este que opera eficazmente em nós, irmãos? E eu quero contar uma ilustração para melhor entendimento nosso. George Whitefield, o conhecido pastor metodista, estava pregando ao ar livre na cidade de Exeter, na Inglaterra. Entre os que assistiam, havia um homem que fora ouvi-lo, não porque gostasse da pregação, mas para lhe atirar as pedras que levava nos bolsos. Imagine, irmãos, o camarada foi ouvir a pregação, não porque se identificava com a pregação daquele pregador, mas porque ele queria apedrejar o pregador. O homem ouviu por um bom tempo a pregação da palavra de Deus, enquanto aguardava a oportunidade de apedrejar o pastor. Chegou a ter uma pedra na mão para atirar. Imagina, a mão chegou a suar, sabe, para atirar a pedra. Chegou a ter pedra para atirar. Porém, Deus falou-lhe através das palavras do pregador, de modo que se converteu. Ao terminar, o homem foi falar com o pastor e lhe disse: veja só, vim ouvi-lo para apedrejá-lo, mas o Espírito Santo convenceu-me do pecado. Esse é o agente que opera por meio da palavra no meu e no teu coração. É o Espírito Santo, irmãos. É pelo poder do Espírito Santo, pela palavra implantada em nós, que você e eu somos transformados. É pelo Espírito Santo na minha e na tua vida que a Bíblia é poderosa. É que a palavra de Deus é poderosa nas nossas vidas. Mas se nós não mergulhamos na palavra, mas se nós não nos enchemos do Espírito Santo, irmãos, nós não seremos transformados. É simples assim, amado. É palavra e poder de Deus, palavra e enchimento do Espírito, palavra e enchimento do Espírito, palavra e vida de oração, palavra e vida de oração. Mas se nós não fazemos isso, irmãos, ela não nos transformará. A palavra de Deus operou e continua operando eficazmente em nós pelo poder do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus é implantada em nossos corações, ela libera a ação do Espírito Santo, irmãos. Eu concordo com John MacArthur. Lembra de John MacArthur? John MacArthur é aquele pastor americano que lá no estado da Califórnia, ano passado, ele peitou o governador da Califórnia para não fechar as congregações, as igrejas, e porque ele até escreveu um artigo dizendo que Cristo é o cabeça da igreja, não César. O pastor Alan até compartilhou esse texto lá no blog dele. É esse pastor. Eu concordo com ele quando ele diz o seguinte, que ao falarmos sobre ser cheio do Espírito Santo, devemos associar ao sermos controlados pelo Espírito Santo. E que quando estamos mergulhados na palavra de Deus e ela nos domina, o Espírito Santo nos controla e a palavra de Deus se apodera das nossas mentes, das nossas emoções e das nossas vontades. O que ele fala? Ele fala que por meio da palavra em nós, o Espírito Santo começa a agir, associado à palavra. E nesse agir associado, nessa cooperação mútua, palavra e Espírito Santo, nós então vamos sendo transformados, porque o Espírito Santo começa a controlar as nossas vidas. Não se trata especificamente apenas de revestimento de poder, nem de dons espirituais, que devemos buscar tanto um como o outro. Mas é quando o Espírito Santo aplica a palavra de Deus no nosso dia. O que se chama isso, irmãos? Aplicar o Espírito Santo, aplicar a palavra de Deus no nosso dia. Lembra de Gálatas 5? Obras da carne, e depois vem o quê? Fruto do Espírito. Você está entendendo? É o fruto do Espírito. É por isso que as pregações e os ensinos precisam ser o mais práticos possíveis, irmãos.
nos mostrando como aplicar a palavra de Deus na caminhada cristã. Jesus fazia isso. Esse é um enfoque, inclusive, do ministério que o Senhor me deu para exercer online. É trazer a aplicação da palavra no cotidiano. É isso. É o que Deus chamou para fazer ali. Os nossos ensinos, as nossas pregações precisam ser práticos, como todos os pastores, os irmãos que pregam aqui fazem. É prático. Como é que eu coloco isso na minha vida? E aí? Como é que isso se aplica na minha vida? Jesus fazia isso, irmãos. Jesus fazia isso. Em Efésios 5,18, a palavra enchei-vos é o termo grego plerú. Em quase todos os versículos em que essa palavra aparece, ela significa algo a ser cumprido, completado. Efésios 5,18, qual é o versículo? Enchei-vos do Espírito. John MacArthur, ele conta uma interessante ilustração a respeito. É como um efervescente num copo. Imagina aquele efervescente que você toma de vitamina C, de alguma coisa. Você coloca no copo vazio. E você coloca o efervescente e você derrama água. O Espírito Santo é como esse comprimido, vou chamar assim, não é comprimido, né? Como é que chama? Esqueci. Essa cápsula compacta que você coloca ali no copo. O Espírito Santo, ele já está em nós. Se você de verdade é um servo de Deus, um discípulo de Cristo, o Espírito Santo já está completamente em você. Mas ele é como se essa cápsula de efervescente está compacto em nós, está aqui dentro compacto. Quando nós colocamos água no copo que tem um efervescente, ele não começa a borbulhar, nós não começamos a ver aquele efeito da efervescência. É exatamente assim. Quando nós derramamos a palavra de Deus na nossa vida, o Espírito Santo em nós, que nós recebemos, que é derramado por Deus, a palavra de Deus diz, no nosso coração, ele começa a agir em todo o nosso ser. As mãos que pecavam não pecam mais. Por quê? Porque é o Espírito Santo que controla. Aquele que se masturbava, por exemplo, não se masturba mais, porque o Espírito Santo dominou as suas mãos. Aquele que caminhava os seus pés para lugares sujos, imundos, não caminha mais, porque o Espírito Santo já controla os seus pés. Aquele que falava palavras torpes, murmurava, falava palavrão, ofendia as pessoas, era agressivo, já não faz mais, porque o Espírito Santo domina os seus lábios, domina a sua boca. Ele já tomou o controle. Aquele que tinha maus sentimentos, rancor, mágoa, raiva, falta de perdão, não tem mais, porque o Espírito Santo já tomou conta das suas emoções. Aquele que pensava coisa ruim, coisa torpe, viu maus pensamentos, ele não conseguia espantar esses pensamentos, mas eles criavam ninho, raiz na mente. Já não acontece mais assim, porque o Espírito Santo renova a mente, renova os pensamentos. É o Espírito Santo e palavra, irmãos. Não basta apenas a palavra, mas é o poder do Espírito Santo agindo por meio da poderosa palavra. A palavra de Deus habitando ricamente em nós, é como a água derramada no copo com efervescente, amados. Essa ação do Espírito Santo, que já está completamente no cristão, é liberada quando mergulhamos na palavra de Deus e oramos para que o Espírito Santo nos encha. E nós fizemos isso no início desse culto. Espírito, enche a minha vida. Nós fizemos isso. Então este poder opera em nós, transformando-nos nas mais diferentes áreas da vida, todas elas. Efésios 1, 13 a 23. Olha que interessante, irmãos. Por favor. O último texto que nós leremos. Efésios 1, a partir do versículo 13. Vou ler a partir do 13, poderei ler um pouco antes, mas para a gente ganhar tempo. Em quem também vós estáis, esse em quem é Cristo, que ele acabou de mencionar anteriormente. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Pausa. Quando nós cremos no evangelho de verdade e estamos em Cristo, nós já recebemos o Espírito Santo. Todo cristão, está escrito aqui na palavra.
o qual é e isso é diferente do revestimento de poder. São coisas diferentes, tá? Que também é diferente do enchimento do Espírito Santo. São coisas diferentes. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então nós já recebemos o Espírito. Continua o texto. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ou seja, Paulo orava por aqueles irmãos, por isso aqui que nós vamos ler a partir de agora, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento. Algumas versões trazem pleno conhecimento, e esse termo é um termo que significa um conhecimento preciso e correto. E no Novo Testamento é usado para o conhecimento de coisas éticas e coisas divinas. Qual é o conhecimento, onde nós encontramos o conhecimento preciso e correto das coisas éticas e divinas, irmãos? Na palavra de Deus. Vocês estão compreendendo? O Espírito vos tem em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria aí é a inteligência mesmo. Vai nos dar a inteligência, mas vai nos dar revelação. Revelação não vem de estudo bíblico, irmãos. Revelação vem de intimidade com Deus. A revelação da palavra não vem de você simplesmente ler, mas é você ler a palavra, estudar a palavra, pedindo para que o autor dessa palavra te ensine aquilo que você está lendo. Aí vem a revelação. Você está entendendo? É aí que você vai entender: meu Deus, eu pratico isso aqui, Senhor, tem misericórdia, como é que eu não enxerguei isso antes? Aí a palavra de Deus vai gerar transformação. Continua o texto. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Só que o entendimento aqui, o termo era coração. Para que saibais, é para você saber, e eu sabermos, qual seja a esperança da vocação, do chamado à salvação. É para nós sabermos qual é a esperança da nossa salvação. É nós estarmos para sempre com o Senhor. É para nós sabermos isso. Mas não só isso. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, para que nós saibamos também as bênçãos para aqueles que são salvos. Qual é a bênção para o salvo na eternidade? Para sempre estar com o Senhor, contemplá-lo como Ele é, nunca mais ter lágrima, nunca mais ter dor, pranto, nunca mais sofrer, viver eternamente, as bênçãos para os santos, para os salvos. E qual a sobreexcelente, irmãos, isso aqui, quando eu li isso aqui ontem, irmãos, vou falar um negócio, eu fiquei impactado com o Senhor. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? Lembra? O poder que atua em nós. Qual é o poder que atua em nós? Já comentamos que é o Espírito Santo. Mas preste atenção, irmãos. Os que cremos, e aí uma transição para a próxima aula, que nós vamos falar, se o Senhor permitir, sobre a importância de crer na palavra, creia na palavra de Deus. Os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Então, nós vamos saber, primeiro, a esperança da nossa vocação, de que nós somos salvos no Senhor, das riquezas da herança dos santos, as bênçãos dos salvos, e também que existe um poder que opera em nós. E aí o texto continua, irmãos, que manifestou em Cristo. Esse poder que atua em mim e em você é o mesmo poder que manifestou em Cristo. De que forma? Ressuscitando dentre os mortos. O poder que opera em mim e na tua vida por meio da palavra implantada nos nossos corações é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo, pela exposição da palavra, é aquele que ressuscita a tua vida se você se sentir morto espiritualmente. É aquele que vivifica a mim e a tua vida quando nós estamos mal. Pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, pela palavra de Deus, ele vai ressuscitar onde houver morte no teu coração. E que você possa viver isso, acreditar nisso. E pedir, Espírito Santo, onde há morte no meu coração, aviva-me, Senhor. Lembra que nós comentamos do Salmo 119? Senhor, aviva-me.
Aviva-me pela tua palavra. Espírito Santo, por meio dessa palavra que eu creio, aviva o meu coração, ressuscita onde há morte em mim, Senhor, porque eu quero viver todos os dias para a sua glória. Clama ao Senhor, ora ao Senhor, pede ao Espírito Santo, porque Ele vai te erguer, irmãos. E aí, irmãos, o texto continua: e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Esse poder do Espírito Santo, ele não só ressuscitou Jesus dentre os mortos, irmãos, colocou Jesus no lugar que era do Senhor. Esse mesmo poder que nos levanta, nos vivifica quando nós estamos caídos, é o mesmo poder que nos conduz ao verdadeiro lugar de filhos de Deus. Por meio da exposição da palavra de Deus, o Espírito Santo é aquele que vai te conduzir a entender que você é filho de Deus, que você é servo de Deus, que você é discípulo de Cristo. A palavra nos conduz ao nosso verdadeiro lugar. Quando nós estamos fora do lugar, fazendo aquilo que não deveríamos, caminhando por onde nós não deveríamos, a palavra de Deus nos conduz ao verdadeiro lugar de servos de Deus. É por isso que nós precisamos da palavra continuamente, amados. Só que mais do que isso, irmãos, ainda tem mais. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, delegou autoridade. Esse mesmo poder ressuscitou Jesus, colocou-o no lugar de honra dele, que era o local dele, local do Senhor, o reconduziu ao local dele e o delegou, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, delegando autoridade. Esse mesmo poder que manifestou em Jesus, o poder do Espírito Santo, ele também delega a mim e a você, por meio da palavra, autoridade sobre aquilo que antes nos dominava, irmãos. Nos delegando essa autoridade sobre aquilo que antes nos dominava. Que você e eu tenhamos essa autoridade. Se antes você era dominado pela prática pecaminosa, por meio da palavra, o Espírito Santo quer fazer você ter autoridade sobre isso, a você ter domínio próprio, a você dizer não para o pecado, a você dizer não para as coisas erradas, a você ter o controle, a você ter o domínio, porque o poder vivo de Deus está atuando em mim e você, irmãos. Esse poder faz isso nas nossas vidas. Concluindo, o poder do Espírito Santo opera eficazmente em nós quando nós cremos na palavra de Deus, por meio de uma vida de oração que clama por transformação e busca ser cheia do Espírito Santo. Quando cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela opera eficazmente em nós. Mas será que nós cremos na palavra de Deus, irmãos? Será que nós cremos? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. E esse é o tema da próxima aula, se o Senhor permitir. Creia na palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, te damos graças por esse tempo, te damos graças pela tua poderosa palavra. Pai, que tudo aquilo que nós aprendemos de ti nessa manhã fique selado nos nossos corações. Eu rogo a ti, Pai, que os meus irmãos possam compreender que nós precisamos, Senhor, crer que a tua palavra é verdade, que ela é tua, que não é a palavra de homens. Crer que por meio dela nós podemos ser transformados. Crer, Pai, que nós fomos gerados por meio dela, que fomos limpos por ela, mas que ainda hoje, Senhor, nós precisamos ser santificados, porque estamos nesse processo até Jesus retornar. Pai, que essa palavra ela continue agindo em cada coração, porque ela é viva e eficaz. Para aquele que ainda é menino na fé, que ela seja como leite. Para aquele que já cresceu um pouco, que ela seja o pão.
Para aquele que está amargurado da vida, que ela seja doce como mel. Para aquele que está com o coração endurecido, Pai, que ela seja como um martelo que esmiuça a pedra. Que aquele, Senhor, que precisa de purificação, que ela seja como fogo. Em nome do Senhor Jesus. Para aquele que tem um solo fértil, Pai, no seu coração, que ela seja a semente que germina, dando muito fruto. Que ela seja espelho para aquele que a contempla e a lê contra si, Pai. E que ela seja a palavra poderosa, viva e eficaz, como espada de dois gumes, penetrando, Pai, no fundo, no mais íntimo do nosso ser, discernindo, Pai, se de verdade nós estamos em Ti, ou se nós queremos nos salvar a nós mesmos, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender isso, que é por meio do Teu Santo Espírito que opera em nós, é que nós somos transformados, ó Pai, que nós tenhamos uma vida de meditação nas Tuas Escrituras, mas também, Pai, uma vida temerosa, Pai, temente, de oração diante de Ti, de busca do Teu Santo Espírito, sendo cheios por Ele a cada dia. Assim nós oramos crendo, Pai, em nome do Senhor Jesus.